A mão tá gelada, a gente fica um pouco nervoso, né? A gente prepara aqui, mas a palavra é do Senhor. O tema que o Senhor colocou no meu coração, ele chama-se pecado, né? Irmãos, a reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós, como cristãos, verdadeiros cristãos que procuramos servir ao Senhor com integridade, esse tema pecado, uma hora ou outra, ele vai vir nas nossas vidas, né? E acontece o seguinte: nós que procuramos estar aqui aprendendo, servindo ao Senhor, que estamos, digamos assim, desse lado aqui do céu, né? Enquanto estivermos aqui, vamos uma vez ou outra pecar, certo? O pecado, ele vai acontecer nas nossas vidas, mas esse pecado, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um acidente, não um estilo de vida, né? E o cristão, quando nós pecamos, nós temos o quê? Que se achegar ao Senhor, né? E verdadeiramente pedir perdão a Ele, como vamos discorrer aqui. Em 1 João 1,8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, vamos tirar o foco de nós, vamos observar uma pessoa que você conhece que seja um verdadeiro cristão, né? Se você vê essa pessoa, ela caiu, mas ela está ali, ela tá procurando se consertar com o Senhor, ela está procurando deixar aquele pecado, ela está procurando confessar e se arrepender. Essa pessoa, ela realmente aprendeu o que é o verdadeiro evangelho. Essa pessoa, ela está procurando seguir a Cristo, né? Com inteireza de coração. Em 1 João também, no versículo 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar, pecamos, né? Então, confessar é falar novamente. É você estar diante de Deus e dizer: Senhor, naquele dia, naquela hora, naquela situação, eu cometi tal pecado, eu fiz tal coisa, né? E ele vem do grego homologeu, não sei falar essa palavra direito, que eu li. Foi até o Gomes que me passou uma vez um texto que vem o verbo homologar vem dessa palavra, né? Conversando com outros amigos aí, alguns entendem que pode ser até um falso cognato isso aí, entendeu? Mas confessar é você falar novamente. Então, gente, pecou, aqui é para a vida, pecou, chega para o Senhor: Senhor, pequei, errei, e confessa, diga novamente o que você fez. Confesse, mas não confesse por atacado, seja específico, confesse para o Senhor. É difícil, é difícil. Eu assim, tenho, na minha experiência de vida, eu tenho certos momentos de pecado, né, que pessoas mais próximas já pude compartilhar, que cheguei para o Senhor, falei, abri o verbo: Senhor, fiz isso. É difícil. Tá? Mas na hora não foi bom? Foi, mas temos que confessar. Então, pecou, confesse e após se arrependa. Então, você confessa e depois se arrepende daquele pecado e procure não cair mais. Agora, pessoal, como o cristão, ele pode pecar menos? Sim, o cristão, ele pode pecar menos. Como? Vamos lá para Salmos 119, 11. Meu Deus, sumiu o salmo da minha Bíblia aqui. Salmo 119, 11 está escrito assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, guardando a palavra do Senhor no nosso coração, nós teremos mais condições de resistir ao pecado.
Porque a palavra do Senhor, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa alma e nos fortalece. É igual agora, não viemos do rancho? Então, almoçamos ali uma comida maravilhosa, graças a Deus, e isso fortalece o nosso corpo físico. Se nós deixássemos, esquece o jejum, né? Ah, estou ali atarefado na sessão, não vou almoçar hoje porque está pegando e tal, eu vou ficar mais fraco no decorrer do dia, né? Se eu deixar também de jantar também, vou ficar mais fraco. E assim é o nosso corpo espiritual. Então, se nós estamos nos alimentando da palavra de Deus diariamente, a palavra, a oração, né, nós estaremos nos fortalecendo e com isso teremos mais condições de vencer os pecados, né? São aqueles pecados que digo assim que são os pecados intencionais, porque esporadicamente você pode vir a pecar, você está aqui, daqui a pouco passa um pensamento contra seu chefe, contra seu marido, sua esposa, né? A gente está sujeito a isso. Mas aquele pecado intencional que veremos à frente, um personagem da Bíblia, né? Aquele pecado intencional você vai estar mais refreado, digamos assim, porque você vai estar abastecido da palavra do Senhor. E para quem não tem assim muita prática, comece ali pelo Novo Testamento. Comece lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, João, né? 3 capítulos por dia, 5, 15 capítulos. Vá se alimentando, vá fazendo disso um hábito. Com certeza você vai ter mais condição de vencer os pecados. E com certeza você vai ser um cristão que peca menos. Amém? Amém. Amém. Vamos lá para Tiago 1,13. Tiago 1,13. Quem achou, ler, por favor, hein? E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Amém. Então, como o irmão acabou de ler, Deus ele não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. A tentação vem a cada um de nós segundo a nossa própria cobiça, como está aqui no 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça quando esta o atrai e o seduz. Irmãos, então olha só, nós devemos resistir à tentação. Irmãos, do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos inseridos num sistema mundano, nós estamos inseridos num sistema que nos ataca e nos oprime praticamente 24 horas. Você no celular, na televisão, andando pela rua. Então, nós somos atacados e tentados 24 horas. Entendeu? Só que essa tentação, o que acontece? Se ela vier sobre nós, e ela vem sobre nós, o que devemos fazer? Rechaçar. Devemos, por exemplo, eu estou aqui na sala da minha casa sozinho, estou assistindo uma televisão, daqui a pouco entra uma programação ali, um tema que, vamos lá, um tema ali que tem uma lascívia ali naquela programação. E eu sei que eu sou tentado por aquilo ali, o que eu devo fazer? Mudar de canal, sair da sala, desligo a televisão, vou para a rua, entendeu? Ou então está sendo tentado em outra área da sua vida, liga para um irmão, uma irmã de confiança. Não é qualquer um que vai fazer fofoca, não. Liga para um irmão, uma irmã de confiança. Irmão, olha só, estou sendo tentado nessa área X aqui, me ajuda. Ore por mim. Marcelo, faz isso, faz aquilo, entendeu? Eu vi um testemunho de um irmão que ele teve muito problema com masturbação, esse irmão. O que ele contou lá o testemunho dele? Ele falou que um pastor deu um conselho, parece que você faz. Ele fazia esse ato no banheiro, né? Coloca 2 olhos grandes assim no banheiro e coloca assim, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E quando vier aquela vontade, ele vai se lembrar. E deu certo para ele. Foi uma estratégia, deu certo para ele. Entendeu? Então, gente, se a tentação ela vier e ela virá, se você der aso, se você der vazão àquilo ali, aquilo vai descer para o seu coração.
e descendo para o seu coração, aquilo vai gerar, vai dar luz ao pecado. E o pecado, ele é um filho bastardo que te leva à morte. Entendeu, gente? Então, olha só. Então, nós não podemos deixar a tentação descer para o nosso coração. Entendeu? Então, por isso que eu falei lá no início, nós, como cristãos, o pecado tem que ser um acidente. É diferente de um cara, ou de um homem, então de uma mulher, que já sai de casa. Não, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou pegar aquela mulher do trabalho. Então, hoje eu vou pegar aquele cara do trabalho que está me dando mole, entendeu? No caso das mulheres. Então, temos que... o cara já sai com essa intenção. Entendeu? Ele já deu a luz ao pecado. Ou seja, aquilo ali vai levar à morte. Em uma hora ou outra a morte vai chegar na vida dele. Pode ser a própria morte dele, a morte da família dele, a morte espiritual dele. Tá? Gente, e o pecar, o que é pecar? Pecar é se opor a Deus. Pecar é uma afronta ao propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós deliberadamente pecamos, estamos em confronto direto com Deus. Ou seja, Senhor, eu não quero que o Senhor se meta nisso aqui. Isso aqui eu vou fazer porque eu quero. Eu já agi assim. Sabe? Não falando com essas palavras, mas eu já deliberadamente eu cometi pecado sabendo que ia cometer aquele pecado, mas eu queria cometer aquele pecado. Foi a minha carne falando mais alto. Então eu me opus, eu entrei em confronto com Deus, com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Então, agora eu queria tecer um comentário sobre dois homens da palavra, né? Dois homens da Bíblia. Um é José do Egito, que está lá em Gênesis 39. José na casa de Potifar, né? A partir do 1, mas eu não queria... Qual foi aquele... O Dantas, aquele que tu viu, aquela parte daquele versículo que tu viu lá? Eu falei contigo antes. É a partir do 4 aqui, né? A partir do 4, 7. José achou graça, não é isso? Em seus olhos... Não, você quer ir direto ao ponto? Qual foi que você falou lá comigo? Senão para não ler o capítulo. Ao 7. Conheceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, seus olhos então vamos lá. José disse, né? Isso. Deita-te comigo. Continua? Continua, por favor. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia falando ela toda essa parte que eu queria frisar aí. Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia, né? Que ela veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saiu para fora. Tá ok. E aconteceu, aí vai. Tá ok. Obrigado, irmão. Então, vemos aqui a vida de José. José estava ali, ele foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar, e ali, ele era mordomo ali, né? Eu estava até conversando com o coronel se Potifar era o 02 do Egito ou não, mas enfim, Potifar era um grandão lá do Egito, né? Potifar era um general de alta patente lá do Egito, né? Enfim. E José foi Potifar, né? E José foi parar na casa de Potifar e começou a trabalhar lá. E fazer os afazeres, de modo que a palavra diz que Potifar não sabia de nada da casa dele praticamente, né? E assim, a não ser o que ele comia, né? E José tudo tinha gerência, claro, exceto a esposa de Potifar. Só que essa mulher começou a colocar os olhos sobre José. E José era o quê? A Bíblia fala que ele era um homem formoso, né? E ela começou a colocar os olhos e começou a dar em cima dele, como vimos no texto aí. Dia após dia, vários dias ali. Aí eu pergunto para vocês, como a gente viu lá em Tiago, a tentação, será que ela veio sobre José ou José estava imune sobre isso aí? Eu creio que a tentação deve ter vindo sobre José. Sabe como passou na cabeça dele? Pô, realmente, né?
tem ninguém em casa, que ninguém está olhando, né? Mas ele assentou no seu coração não pecar contra Deus e não pecar contra o seu senhor, que era Potifar, né? E aquela mulher continuou insistindo, até que chegou um momento em que aquela mulher agarrou José ali pelas vestes, né? Ele estava trabalhando ali, agarrou pela veste. O que aconteceu, gente? Ele saiu correndo. Ele correu. Aí eu vou fazer até uma brincadeira. Ele saiu correndo porque ele ia treinar pro EOF, ele ia treinar pro TAF. Entendeu? Não, gente, ele saiu correndo. José, ele abriu o gás, ele saiu correndo porque se ele fica, ele ia cair, cara. Reconheceu a possibilidade. Eu penso que se José ficasse mais um momento ali, ele ia cair. Entendeu? Ele ia se deitar com aquela mulher e aí ia lascar tudo. Então, a atitude de José foi uma atitude nobre. Ele resistiu ali, ele assentou no coração que ele não ia pecar. E essa atitude devemos ter também, assentar no nosso coração, não pecar contra Deus, né? E determinadas situações, correr, gente, sai fora, saia da situação, saia da conversa que não edifica, saia da programação da televisão, saia daquelas fotos que estão te levando, estão te derrubando. Corra disso aí, entendeu? Porque isso, se você transigir com o pecado, se você brincar com o pecado, você vai ser derrubado. Tá? Você não é mais forte que o pecado, você não é mais forte que o diabo. A tentação, ela vai descer para o teu coração e você vai ser levado a pecar. E o pecado, ele gera um filho bastardo, e a tentação dá a luz ao pecado. Esse pecado é o filho bastardo que leva à morte, como vimos aqui. Irmãos, agora eu queria falar sobre outro homem, que é Sansão, que está em Juízes 16:4. Isso que eu vou fazer questão de ler. Sansão é traído por Dalila. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado, para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí Dalila foi e fez, amarrou e chamou os homens de novo. Sansão chamou os homens: os filisteus vêm sobre ti. E os homens estavam no quarto. Ele arrebentou as cordas dos braços, né, como se fosse um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. E por aí vai, né? Então, nós vemos aqui Sansão, que ele era nazireu, né?
Nazireu tinha os requisitos ali de não poder cortar o cabelo, não passar navalha pelo cabelo, não tocar em cadáver, não beber bebida forte, vinho, etc. Ele era um homem separado para Deus, né? Ele tinha uma missão, ele era um juiz ali, ele exercia o juízo de Deus sobre os filisteus, né? Então, eu penso quanto de prejuízo que Sansão deu para os filisteus, né? E os filisteus estavam doidos para pegar Sansão. E aí aparece Dalila na história, e Dalila, ela recebe uma grana preta, né? Digamos assim. Em dinheiros de hoje, esses tantos ciclos de prata aqui que ela recebe, daria em torno de hoje, eu estou lembrando quanto é que eu vi, ou é 3 milhões que eu vi, ou é 13 milhões de reais em dinheiro de hoje. É muito dinheiro. Se for 3 milhões, já é muito dinheiro. Já é muito dinheiro. Então a mulher ficou doida para pegar a Sansão. Ela ficou doida, pô. Cara, vou ter que, né? Em que consiste? E eles achavam que era uma coisa mística, né? Se amarrar, ele vai perder a força e tal. Aí Sansão entra numa brincadeira. Olha só, gente, aí que eu falo, com pecado não se brinca. Sansão começou a brincar. Sansão, ele era um homem separado, ele tinha um ministério, ele tinha uma como é que se diz? Uma função de Deus para ele. Uma missão, né? E ele começa a brincar. Não, olha só, Dalila, faz o seguinte, manda trazer tendões frescos, aí você me amarra e tal, e aí minha força vai embora. Aí ela faz isso e não dá em nada. Não, olha, poxa, se você me amarrar então com cordas novas e tal, que nunca foi usada para obra, eu vou perder a força. Quer dizer, ele estava brincando. Aí ela começa, poxa, você tá zoando de mim, tá me caçoando e tal, não sei o quê. Ó, Dalila, então faz o seguinte, ó, se você trançar 7 tranças no meu cabelo, olha só, Nazireu não podia passar navalha sobre o cabelo, certo? Era um dos requisitos, era uma das ordenanças do Senhor. E ele nesse joguete, o que ele faz? Não, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, gente, ele tava brincando, cara. Ele tava num jogo com Dalila. Ele não falou assim, não, você amarra um aramezinho no meu dedinho mindinho, que aí eu perco a força. Não, ele falou o quê? O cabelo, olha só. Ele devia estar assim, dono da situação, né? Eu vou ficar jogando com essa mulher vamos ver até onde vai isso aí. E aí quando ela fez as tranças no cabelo, ela teve o trabalho de fazer 7 tranças, devia ser um cabelo grande, né? Para fazer, amarrar no tear, prender com fio lá. Daqui a pouco, os filisteus vêm sobre você. Aí ele arrebenta aquilo tudo, levanta o tear com tudo. E o texto continua, que ela, dia após dia, ela marretando em cima de Sansão. Sansão, você não me ama, que não sei o quê. Até o ponto que ele fica de saco cheio daquela situação. E a palavra diz que ele abre o coração para Dalila. Ele descortina o coração para ela. E aí ele entrega o jogo. Olha, eu sou nazireu, sou separado, né, para Deus. Se passar navalha no meu cabelo, essa força vai embora e tal, não sei o quê. E é isso que acontece. Então, gente, o que aconteceu? Diferentemente de José, Sansão brincou com o pecado. Sansão flertou com o pecado e ele foi derrotado. O que aconteceu? Ele foi preso, ela passou a navalha no cabelo dele, ele perdeu as forças, ele foi preso, teve os olhos vazados, foi levado como escravo, o texto diz também que ele faz uma chacota lá com ele colocam ele lá para ser atração lá para aquele povo, enfim, e ele pagou com a vida. Então, irmãos, para concluir, eu vou reforçar isso aí. Não brinquem com o pecado. Isso serve para mim também, lógico. Não transigam com o pecado. Não negociem com o pecado. Não vou fazer aqui, vou ver só, ninguém está vendo e tal, vou ver aqui, só um pouquinho, não sei o quê. Gente, se vocês fizerem isso, se vocês começarem a transigir com o pecado, não começarem a tratar o pecado como ele realmente deve ser tratado, vocês podem ter o fim de Sansão, ou seja, esse pecado pode te levar à morte. Amém? Então não brinquem com o pecado. O pecado é um assunto muito sério. É essa a reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos. Amém?